Olá, olá pessoal, espero que estejam todos bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um conteúdo que a gente está colocando aqui no nosso apostolado, no nosso canal do YouTube. Mais uma vez, falando sobre o livro de Filoteia, continuando essa jornada, essas reflexões, nessa grande obra de São Francisco de Sales. Se vocês acompanharam os últimos vídeos, vocês vão saber que hoje a gente vai falar da parte primeira do livro, capítulo número 15. Então, 15º capítulo da primeira parte do livro. E, para bem aproveitar essa leitura, para bem aproveitar este primeiro capítulo, vamos todos nós nos colocarmos na presença de Deus, rezando. Então, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, pessoal. Vamos lá dar seguimento, então, na leitura do livro de Filoteia. Como vocês devem se lembrar dos outros vídeos que nós fizemos, essa primeira parte do livro de Filoteia, São Francisco de Sales nos convida a fazer vários exercícios espirituais, ele nos dá conselhos sobre como nós podemos purificar a nossa alma, purificar o nosso coração dos pecados, principalmente dos pecados mortais e de todos os afetos, de todas as realidades do pecado que envolvem ali a nossa vida, que envolvem a nossa alma. Ou seja, São Francisco de Sales quer justamente que nós nos afastemos dessa realidade do pecado. Para isso, ele nos recomendou alguns exercícios espirituais, como eu disse, entre eles 10 meditações sobre 10 assuntos diferentes, que é a que nós estamos vendo nesses capítulos de agora. Nós hoje vamos fazer a meditação número 7. Então, nós temos essas 10 meditações. Depois delas, ele continua com outros conselhos, com outros ensinamentos para passar para nós, para essa purificação. E aí já vai se encaminhando para o encerramento da primeira parte e para a segunda parte do livro. É um livro relativamente extenso, vamos dizer assim, mas que com perseverança e com muito amor, com muita humildade, nós vamos ir até o final dele, meditando e aprendendo junto com São Francisco de Sales, né, tudo aquilo que nós podemos aprender para criar em nós essa devoção, esse preparo, essa prontidão para amar a Deus, essa prontidão para a santidade. E antes de entrarmos na meditação número 7, eu só queria pedir a todos que, caso você, ao final desse vídeo, goste do conteúdo que nós gravamos aqui, caso você esteja gostando dessa série de vídeos que estamos gravando, eu te convido a se inscrever no nosso canal, se inscrever nesse nosso apostolado, nos acompanhar nas redes sociais, deixar o gostei aqui nesse vídeo, porque tudo isso ajuda e ajuda muito o nosso apostolado, o nosso trabalho a atingir outras pessoas, a fazer com que mais pessoas conheçam este grande livro, essa grande obra de São Francisco de Sales. Desde já deixo o meu muito obrigado. E bom, sem mais delongas, vamos finalmente para o capítulo 15º, para a meditação número 7, cujo tema é um tema muito importante, é um tema que algumas pessoas podem sentir uma certa resistência em meditar, mas que ainda assim é de extrema importância para a nossa vida espiritual. Pensarmos e refletirmos sobre, que é o tema do inferno. Este é o título, na verdade, deste capítulo 15º, então, Meditação 7 do Inferno. É sobre este tema que São Francisco de Sales está nos convidando a meditar hoje. E, como sempre, nas nossas meditações, nós vamos seguir o roteiro, os conselhos que este grande doutor da Igreja nos deu para fazer essa meditação. Ele vai falar mais sobre esses conselhos na segunda parte do livro, mas se você voltar alguns vídeos atrás aqui no nosso canal do YouTube, temos uma playlist só sobre o Filoteia, e lá você vai encontrar o vídeo sobre o capítulo número 9 da primeira parte. Lá eu falo de uma maneira mais superficial, mais rápida, sobre este método, sobre estes conselhos
que São Francisco de Sales nos dá para nos prepararmos a fazermos a meditação, a oração mental que ilumina a nossa inteligência para conhecer a Deus e convida a nossa vontade para amar a Ele. Mas, mesmo que você ainda não esteja acostumado, eu vou falar mais ou menos aqui, enquanto eu vou lendo as resoluções, as considerações que São Francisco de Sales nos coloca. Eu vou colocando aqui mais ou menos o passo a passo que ele nos pede. Então, a preparação para essa meditação, como sempre, nós vamos nos colocar na presença de Deus. Então, você na sua casa, quando for fazer essa oração mental, depois do vídeo, se recolhendo em um lugar silencioso, se coloque na presença de Deus. Lembre que Ele está em todos os lugares, que Deus habita o nosso coração. Se nós estamos em estado de graça, Ele está ali verdadeiramente na nossa alma. Nós devemos também nos humilhar, pedir a Deus as suas luzes, a sua graça, as suas inspirações divinas, para nos conduzir nesta oração, nessa meditação, para que por meio dela possamos verdadeiramente conhecer mais a Ele e possamos mudar de vida. Então toda essa preparação nós fazemos antes da oração mental, antes da meditação efetivamente dita. E aqui, um pouco diferente das meditações primeiras que São Francisco de Sales nos coloca, ele está pedindo para utilizarmos então a imaginação, que é uma parte muito importante também da meditação. Imaginar o mistério que nós estamos contemplando, criar realmente na nossa mente uma imagem, uma cena que reflita o tema que nós estamos meditando e que sirva como um certo apoio para fazermos as nossas considerações, para procurarmos as verdades divinas que nós estamos querendo conhecer e nos aprofundar. Então, é para isso que serve a nossa imaginação, essa cena imaginária, mental que nós criamos. E aqui São Francisco de Sales ele pede para nós o seguinte, então, imagina uma cidade coberta de trevas, ardendo em chamas de enxofre e piche pestilencial, cheia de criaturas que não podem de lá sair. Ou seja, São Francisco de Sales pede para imaginarmos essa cidade, vamos dizer assim, em ruínas, essa cidade que está coberta de trevas, de escuridão, de desespero, coberta de enxofre, em chamas de enxofre, piche pestilencial, com criaturas que estão lá nessa cidade e que não podem dessa cidade sair. Então, que cada um à sua maneira, cada um usando os seus próprios elementos de imaginação, pense e crie a imagem dessa cidade em trevas, dessa cidade em sofrimento. Como eu disse, a gente vai meditar sobre o inferno, algumas pessoas podem não se sentir confortáveis ou porque não estão acostumadas a pensar sobre, mas é uma meditação extremamente importante e necessária para a nossa vida espiritual, porque é uma meditação que vai fazer com que nós percebamos o horror que é o inferno e assim mudar a nossa vida para que nós não desejemos ir para lá, para que nós não tomemos o caminho que para lá nos guie. Não, a gente quer o caminho que nos leva para o céu. Mas, para isso, também é importante que meditemos sobre o outro caminho que nós não devemos tomar, que é o caminho da perdição. E depois de dedicarmos um tempo a essa meditação, essa imaginação dessa cidade, entremos então nas considerações, ou seja, reflitamos sobre essa cidade, vamos fazer algumas afirmações, vamos convidar a nossa alma para refletir sobre algumas coisas dessa cidade, sobre o inferno. São Francisco de Sales ele já nos deixa algumas dessas considerações, essas reflexões como modelo aqui. A primeira delas é o seguinte: então, os condenados estão no abismo infernal como dentro de uma cidade mal-aventurada, onde sofrem tormentos indizíveis em todos os seus sentidos, em todos os seus membros, porque, assim como empregam todos os sentidos e membros para pecar, assim sofrerão em todos os seus membros e em todos os seus sentidos as penas correspondentes ao pecado. Os olhos, à conta dos seus olhares levianos e pecaminosos, sofrerão a horrível contemplação dos demônios e do inferno. Os ouvidos, porque se deleitaram com as conversas viciosas, nunca ouvirão senão prantos, lamentações e desesperos. E assim com os demais sentidos. Então que a gente possa refletir sobre isso no início da nossa meditação, depois que imaginarmos essa cidade. Essas criaturas que sofrem com todos os seus sentidos. Sofrem com os olhares, sofrem com os ouvidos, sofrem com
os sentidos, todos eles, mas principalmente o sofrimento da ausência de Deus, o sofrimento de estarem longes e separados de Deus. Quando eu fui fazer essa meditação, sozinho aqui em casa, muito nessa imagem da cidade, eu imaginava como, infelizmente, as pessoas condenadas deviam sentir esse estado de desespero por não terem alívio nenhum nessa cidade. Ou seja, em todos os lugares que elas corriam, ou elas enfrentavam alguma chama de enxofre, ou elas caíam em alguma poça de piche, ou quando elas não caíam em nenhum dos dois casos, alguns dos demônios ficavam ali a atormentar elas. Então vinha muito, eu sempre imaginei muito, né? Sempre não, mas quando eu fiz essa meditação, eu imaginei muito isso, como grande esses tormentos do fogo do inferno. E são tormentos que estão relacionados justamente com os pecados, com os vícios que as pessoas se entregam, infelizmente, aqui nessa vida. E que aqui aproveitaram os prazeres desses vícios e desses pecados, mas que depois do juízo final, depois da condenação, esses vícios mostram a sua outra face, o outro lado da moeda, que esses tormentos correspondentes. Então, que durante a meditação, durante a oração mental, que nós possamos ir refletindo sobre isso e pensando sobre quão terríveis são esses sofrimentos. E aí a gente pode ir para o segundo ponto, a segunda consideração que São Francisco de Sales nos coloca como exemplo aqui. É a seguinte: então, além de todos esses tormentos, há ainda um maior, que é a privação e a perda da glória de Deus, que eles estão para sempre excluídos de ver, que é o que eu tinha comentado aqui. Então, além de todos esses tormentos que São Francisco de Sales pede para meditarmos, existe um que é ainda maior do que todos eles, que é o tormento de saber que a alma está para sempre separada de Deus, está para sempre privada da visão de Deus e por culpa própria, por culpa da própria alma que não quis estar unida a Deus aqui nessa vida, que escolheu viver separada de Deus. Então, este tormento é o maior que há ali na condenação. São Francisco de Sales continua, ele escreve: e se Absalão achou que a privação do semblante amigo e afável de seu pai Davi era mais para entristecer e enfadar do que o seu desterro, ó Deus, que pesar e mágoa não será estar para sempre privado do vosso doce e suave rosto. Esse, sem dúvida, é o maior sofrimento, o maior tormento, efetivamente, do inferno. Porque enquanto nós estamos aqui nessa vida terrena, nós temos esse corpo físico nosso, esse corpo físico com as nossas sensações físicas, da fome, da sede, do prazer, do humor, todas essas sensações sensíveis, vamos dizer assim, elas, entre aspas, abafam um pouco as sensações da alma, vamos dizer. Ou seja, a gente não consegue sentir tanto assim o deleite da alma em estar unido a Deus ou o desespero da alma em estar separado de Deus. A gente não consegue enxergar a nossa alma suja e totalmente em trevas quando nós cometemos um pecado mortal. Também não conseguimos enxergar quão esplendorosa, quão gloriosa está a nossa alma quando estamos em graça santificante, quando estamos unidas a Deus. Muito porque a nossa alma está aqui nessa vida na Terra, unida ao nosso corpo material. Mas, depois da nossa morte, o que acontece aqui? A nossa alma é separada do corpo, é o que acontece na morte. E ali nós poderemos ver mais claramente e sentir mais claramente e plenamente ou o deleite de estar unidos a Deus, ou o desespero e o tormento de estar separados de Deus. No caso da meditação no inferno, é isso que acontece. Na condenação interna, é esse desespero, esse tormento que não tem comparação, não há outro maior do que o tormento de estar separado de Deus. Então, que essa meditação e que a gente possa realmente meditar e fazer essa oração mental profundamente para perceber que por mais que aqui nessa terra, nessa vida aqui na terra, nós não consigamos sentir ou enxergar isso de maneira tão clara, essa é a verdade, essa é a realidade. Possamos ter a fé justamente nesse ponto em que a ausência de Deus, estarmos separados de Deus, a alma em estado de pecado é
o pior coisa que poderia acontecer com nós e é o que causa o maior tormento, o que causa o maior desespero, a maior desordem na nossa alma. E pelo contrário, uma alma ordenada, unida a Deus, que coopera com as graças de Deus, é uma alma que está em paz, é uma alma que está alegre, é uma alma que está unida a Cristo e compartilhando da vida divina de Cristo e da glória dele. É para isso que as meditações são tão importantes, porque a meditação, o nosso recolhimento, nos colocando na presença de Deus, é o que permite, por meio das graças e da iluminação desse próprio Deus, fazer com que os olhos da nossa alma estejam abertos, estejam próximos dessas realidades divinas, dessas realidades espirituais, que nós, na nossa correria do dia a dia, muitas vezes deixamos de lado, deixamos para trás ou não nos dedicamos como deveríamos. Então, a meditação é muito importante para aumentar a nossa fé, justamente neste ponto, dessas verdades divinas, dessas verdades espirituais. Bom, eu fiz um parênteses aqui, mas vamos continuar para a última consideração que São Francisco de Sales coloca como modelo aqui, como sugestão. Ele diz para também considerar, sobretudo, a eternidade destas penas que só por si basta para tornar insuportável o inferno. Ai, se a picada de um inseto numa orelha, se o calor de uma pequena febre nos torna tão comprida e enfadonha uma curta noite, quão espantosa não será a noite da eternidade com tantos tormentos. Desta eternidade nascem o eterno desespero, as blasfêmias e raivas infinitas. Ou seja, a gente também deve considerar que o inferno, as almas são condenadas, estão condenadas lá eternamente, ou seja, sem fim. É algo que não vai terminar nunca. E ele dá até alguns exemplos para nós. Se a gente toma, por exemplo, uma picada de abelha, que realmente dói bastante, mas dói por alguns instantes. Quando a gente está, por exemplo, com uma febre, doentes, e a gente pouco consegue dormir numa noite, muito sofre durante apenas uma noite. Imagina como não será enfadonho esses tormentos do inferno, que são os maiores de todos, e que não têm fim, que são eternos. Ou seja, é algo realmente terrível. É algo que faz com que essa cidade de trevas, essa cidade pestilencial que é o inferno, que é a condenação eterna, seja verdadeiramente insuportável. Seja o lugar onde nós efetivamente não queremos ir, não devemos ir, porque Deus não nos criou para ir para lá. Deus quer que nós vivamos a felicidade eterna nos céus. Mas muitas vezes nós tomamos a decisão de abrir mão da felicidade do céu para tomar o trem, para tomar o rumo, para tomar a estrada que infelizmente nos leva para essa cidade de trevas. Graças a Deus, literalmente, pela sua misericórdia infinita, tantas e tantas vezes Ele vem nos resgatar, vem nos fazer o convite para sairmos dessa cidade não, do caminho que nos leva para essa cidade e ir para Jerusalém Celeste. Então que a gente possa considerar isso nessa meditação, como esses tormentos não têm fim, como é um lugar onde nós não queremos efetivamente ir, onde nós não fomos feitos para ir. Então, que tudo isso a gente possa ficar ruminando, é a palavra que muitas vezes usa, né? O Padre Paulo Ricardo usa bastante, ruminar sobre essas considerações. O que quer dizer ruminar? É justamente o ruminar dos bois, que, por exemplo, comem o capim e ficam ali digerindo esse capim durante um longo tempo. Que nós possamos meditar, refletir sobre essas realidades e ficar ali um tempo digerindo, refletindo sobre todas essas verdades. E fazendo isso com reverência na presença de Deus, em algum ponto Deus pode chamar a nossa atenção. Ele pode gerar algum movimento na nossa alma, convidar a nossa alma para alguma certa resolução, para fazermos alguma penitência, para fazermos algo diferente, ou despertar em nós algum afeto, algum desejo bom, algum sentimento bom, e também iluminar ali a nossa alma para entender, por exemplo, nossa, realmente eu não tinha nunca pensado no inferno e agora eu enxergo mais profundamente como este é um lugar verdadeiramente terrível. É Deus iluminando a nossa alma. E São Francisco de Sales deixa alguns afetos, deixa algumas resoluções aqui escritas que podem aparecer na nossa alma e que essas palavras também que eles deixam aqui escritas também podem ajudar a aparecer esses afetos que são inspirados por Deus.
ele começa escrevendo o seguinte, então, afetos e resoluções. Atemoriza a tua alma com as palavras de Isaías. Ó minha alma, poderás viver eternamente com esses ardores perduráveis e no meio deste fogo devorador? Queres realmente abandonar o teu Deus para sempre? Então, a gente também pode, nessa oração mental, ficar indagando, vamos dizer assim, a nós mesmos. Será que esse é o lugar onde realmente queremos ir? Será que os vícios, os pecados que nós não damos importância, esses pequenos prazeres, que podem parecer muito intensos em um momento, mas que passam tão rapidamente, será que eles valem tanto assim a pena para nos levar para esse lugar? Será que vale o preço de pagar com a eternidade, uma eternidade de sofrimentos longe de Deus, esses pequenos momentos de prazer? Será que vale a pena? Será que é para lá que queremos ir? Eu digo que a resposta deve ser não. Não queremos ir para lá, não vale a pena. Mas que na nossa meditação possamos ir fazendo essas indagações. Ele continua, São Francisco de Sales, né? Confessa que o mereceste, e quantas vezes? Mas doravante, quero seguir pelo caminho contrário. Para que hei de descer a este abismo? Ou seja, que a gente deva, com humildade, reconhecer que, com todos os pecados que cometemos, nós verdadeiramente merecemos ir para essa cidade de trevas. Nós merecemos muitas vezes, nós já merecemos muitas e muitas vezes, aliás, sermos condenados pelos nossos pecados, por tantas vezes que ofendemos a Deus. Mas, de agora em diante, nós não queremos mais. De agora em diante, não quero mais merecer a condenação eterna. Não quero mais pecar. Eu quero obedecer e amar a Deus e vou confiar nas graças de Deus, que tantas vezes me perdoou, para me continuar perdoando e para me levar para o caminho da salvação, do caminho da santidade. E por que é que eu vou querer ir para esse abismo, sabendo que para lá nada há para mim e para você? Por fim, empregarei, pois, e ele coloca aqui tal e tal esforço, para evitar o pecado, que é o único que me pode dar essa morte eterna. Ou seja, a única coisa que me pode dar essa morte eterna é justamente o pecado, a ofensa contra Deus. E aqui ele diz, para tomarmos a resolução de fazer tal e tal coisa para evitar o pecado. Então, o que é tal e tal coisa? Aí a gente tem que olhar para a nossa vida, mas já vou dar aqui alguns exemplos. Vou procurar a confissão, para confessar meus pecados e estar novamente em amizade com Deus. Vou procurar participar da missa, comungar, fazer as meditações, rezar com mais frequência. Se, por exemplo, o pecado da fofoca é um problema para mim, vou evitar tal e tal ambiente que eu sei que podem trazer tentações contra a fofoca. Se o pecado da gula é um problema para mim, vou evitar fazer isso, isso e isso. Pecados contra a castidade, tal e tal. Vou evitar essa e essa situação, esse ambiente, essa e essa pessoa. E por aí vai. Efetivamente, juntos de Deus, com as forças de Deus, com as graças de Deus, tomarmos a resolução de fazermos ações concretas que façam que deixemos o pecado, com que deixemos os ambientes que nos levam para a tentação, que nos levam a estar em situações que são situações de pecado, são ocasiões de pecado. E tudo isso vamos conseguir fazer sendo discernidos com a graça de Deus, pelas graças de Deus, mas temos que ter a firme propósito e efetivamente colocar isso em ação. Bom, era isso que São Francisco de Sales coloca para que reflitamos, para que possamos fazer na oração mental. Então, na nossa casa, quando formos fazer essa meditação, que possamos refletir muitas e muitas vezes na presença de Deus, em silêncio, recolhidos internamente, que possamos refletir e pensar sobre tudo isso. E por fim, ele sempre pede, para que, terminando a nossa meditação, que possamos agradecer as luzes divinas que recebemos, oferecer a nossa vida, oferecer as nossas ações, o nosso coração, para que seja agradável a Deus, para que possamos, unidos com Deus, fazer aquilo que agrada a Ele, fazer efetivamente as ações, as resoluções que nós firmamos nessa meditação, ou seja, evitar tais situações, recorrer a tais sacramentos e, por fim, suplicar que Ele nos conceda as suas graças, os seus auxílios divinos, para que tenhamos o pecado purificado na nossa vida, do nosso coração e possamos verdadeiramente mudar de vida. Também rezemos um Pai Nosso, uma Ave Maria, terminando a nossa meditação, a oração. E a gente também deve fazer o nosso ramalhete espiritual, que nada mais é do que juntar os principais afetos, os principais pontos que chamou a nossa atenção nesta meditação, que Deus nos inspirou, para que ao longo do dia nós recordemos deles, para que ao longo do dia
possamos recorrer às graças de Deus e, lembrando desses pontos, possamos com mais facilidade colocar em prática aquilo que nós nos propomos a fazer. Esse ramalhete espiritual é muito útil para que nós possamos, ao longo do dia, ir recolhendo os frutos dessa meditação que fizemos. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Era isso que tínhamos para a meditação número 7 sobre o inferno. De novo, recomendo que após você ver o vídeo, após ouvir um pouco do que nós conversamos aqui, que aí sim você efetivamente procure um tempo em casa, uma meia horinha, uns 40, 50 minutos, para se recolher no silêncio, rezar, se colocar na presença de Deus e fazer mais ou menos esse passo a passo que nós estamos colocando aqui. Também recomendo que você esteja em estado de graça para fazer essas meditações, ou seja, procure um padre para se confessar, caso você não esteja em estado de graça, porque sem dúvidas essas meditações serão muito mais frutuosas e proveitosas quando nós estamos unidos a Deus. Tá bom? Espero que o vídeo tenha ajudado muito, essa meditação tenha sido boa para todos que assistiram esse vídeo e vamos encerrá-lo colocando a nossa vida espiritual, colocando efetivamente as nossas orações, pedindo a intercessão de São José para que toda a nossa vida espiritual, nosso caminho de santidade esteja nas mãos de Deus, esteja sendo conduzido por Deus Espírito Santo. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.